Vamos lá, galera do oitavo ano. Capítulo de hoje, Revolução Industrial. Vamos mergulhar nesse conhecimento. Acorda aí, vamos? É mais uma do Descomplica, garantindo a aprovação. E aí, Hansen? Vamos que vamos, pode chegar pra cá que vai começar a revolução, hein? Hoje a Revolução Industrial, hein, Lado? Sobrou uma grana com a mais-valia. É o capital, 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 tal, dizia ela. A burguesia que aprendeu com Adam Smith. Na Grã-Bretanha que se inicia Revolução Industrial, ao carvão e ferro, matérias-primas, E na máquina investir. Artesão tá fora dessa, não tem lugar aqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Vai, 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 sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Vai, 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 sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Vai, 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 vai. Pra zona urbana, o povo migra, mas se dão mal, se dão mal, se dão mal, quase 18 horas por dia. Sindicato tem que agir. E aí, Hansen, vamos dar uma acelerada nessa produção aí, Lecão? Isso aí, do jeito que o patrão gosta. Vamos rápido, vai! Sobrou uma grana com a mais-valia. É o capital, 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 tal, dizia ela. A burguesia Que aprendeu com Adam Smith. na Grã-Bretanha que se inicia Revolução industrial, ao carvão e ferro. matérias-primas, E na máquina investir. Pra zona urbana, o povo migra, mas se dão mal, se dão mal, se dão mal, quase 18 horas por dia. Sindicato tem. Acordaram? Vamos lá? É hora do conhecimento. Revolução Industrial, capítulo 3. Meus queridos, hoje nós daremos início ao nosso capítulo 3, que vem falando da Revolução Industrial, pegando o gancho, né, no finalzinho do nosso capítulo 2, que vem falando de Adam Smith. Guarde bem esse nome, vai que a dica é boa. Adam Smith, ele apoiava o trabalho aliado ao capital que geraria riquezas, ou seja, ele apoiou bastante a industrialização. Então, Adam Smith começou com esses pensamentos e foi amadurecendo na Inglaterra. Bom, atualmente a produção industrial é essencial para o desenvolvimento econômico e tecnológico dos países. E a Revolução Industrial, ela teve início na Grã-Bretanha, mas na prova pode vir Inglaterra, é a mesma coisa. A denominação Revolução Industrial faz referência a todas as mudanças que ocorreram na Inglaterra durante o século XVIII e que levaram a passagem da economia agrária e manual para outra esfera, uma esfera mecânica, desenvolvida nas fábricas e ficou restrita nas áreas urbanas. Desde a época dos cercamentos, vamos voltar lá no capítulo 1. Esse livro, ele nos dá possibilidades de ir na sequência dos capítulos. Vocês estão lembrados dos cercamentos? O que aconteceu com os camponeses? Eles migraram para as cidades, porque eles perderam suas moradias no campo. Conclusão, foi a mão de obra utilizada nas fábricas. Ok, meus amores? Bom, e essa fase da primeira Revolução Industrial ficou caracterizada com a utilização do carvão e do ferro. E as máquinas a vapor também. Do nosso vídeo, que vem falando que o artesão, sai daqui, sabe por quê? O artesão ele foi muito utilizado na produção manual e artesanal. Com a industrialização surgiram os operários. Por quê? Porque surgiu a mais-valia.
onde o operário era a mão de obra utilizada nas indústrias, que acabava produzindo e gerando lucro para o patrão. É aí que é mais-valia, entenderam? Bom, e o trabalho do artesão estava restrito às oficinas artesanais. Quando vieram as indústrias, surgiram as indústrias, onde o berço da industrialização foi na Inglaterra ou Grã-Bretanha, houve o fortalecimento de uma classe social. Olha aí ela de novo, a ascensão, sabe o que significa ascensão? O crescimento, a subida, o crescimento da burguesia, que foi crescendo bastante. Pois é, a burguesia investiu em tecnologia, ampliou seus lucros, né? Aumentou o volume de vendas, aumentou a produção, e contratou, né, claro, especialistas para o desenvolvimento de técnicas para a produção, para otimizar, né, a sua produção. Então, qual foi a classe social que cresceu bastante com a industrialização? A burguesia. Já tinha sido beneficiada desde a época, né, dos atos de navegação. Com encercamentos também. E com a Revolução Industrial, a primeira fase, primeira Revolução Industrial, também. Então, quando eu pedi a classe social, não tenha dúvida, burguesia. Por que a Inglaterra foi o berço da industrialização? Porque tinha jazidas de carvão e ferro, que foi muito utilizada, tinha a criação de uma marinha mercante para poder vender esses produtos. Estão lembrados com Cromwell, né, os atos de navegação? Houve o fortalecimento da burguesia desde a época dos cercamentos também, da marinha mercante também, né, do comércio mercante. Acúmulo de capital teve bastante acúmulo de capital. Então, tudo isso foi fundamental para que a Inglaterra desse o pontapé inicial, né? E justamente isso ocorreu quando Guilherme de Orange subiu ao trono, né? Que foi naquela sequência do capítulo 1, né? O último monarca que nós vimos, né? Então, foi fundamental Guilherme de Orange. Bom, e o surgimento das fábricas, né? Não foram assim condições muito benéficas para os operários, não. Foram condições em ambientes assim muito insalubres, né? Que prejudicavam bastante a saúde. Tetos com goteira, formação de poças de água, fuligem de ar, né, no ar, muita fuligem, inexistência de janelas e outras aberturas que permitissem a entrada de luz e ar fresco, muita circulação de ratos, baratas e outros insetos. A temperatura assim era insuportável, não tinha uma ventilação adequada, calor excessivo, o frio era muito extremo, muito intenso no inverno. Então as chaminés lançavam assim muitas nuvens de fumaça negra na atmosfera, e tudo isso ia tornando todo o ambiente muito triste, muito cinzento, muito poluído, né? E houve o aumento também do lixo industrial nessa época, que nós vimos até na semana de diagnose, que eu falei que foi o período que houve um aumento muito grande do acúmulo de lixo, foi na Revolução Industrial. Falando também em cercamentos, é muito importante falar das grandes propriedades que produziam de forma bem intensa, né, a lã, com a criação de ovelhas. Isso foi fundamental, porque as indústrias têxteis foram as que mais cresceram na Inglaterra. Então, foi muito importante para a Inglaterra. Então, a Inglaterra tinha um acúmulo de capital, tinha jazidas de carvão e ferro, tinha uma classe social que cresceu bastante, investiu, né, na área técnica e tecnológica também. Teve a questão da produção de lã,
Então, tudo isso foi muito importante. E essas técnicas de fiação e tecelagem de fibras também foram investidas também pela burguesia. Então, tudo isso foi muito importante para o crescimento industrial. Então, qual foi o país berço da industrialização? A Inglaterra. Bom, e nessas fábricas, né, havia constantemente acidentes, né, por conta do excesso de trabalho, que levava os operários, assim, a trabalhar mais de 15 horas por dia. Eles estavam exaustos, não existia indenização por acidentes. Era uma intensa irresponsabilidade, né, do patrão nessa época. Então, foi marcado também por muitos movimentos nessa época, movimentos que os trabalhadores buscaram para poder buscar os seus direitos, né? Então, nós tivemos ali 2 movimentos que marcaram bastante o período industrial, né? Eu vou citar para vocês. Em todo esse contexto, né, vários movimentos de protestos surgiram, né, como o ludismo e o cartismo, o movimento cartista. O ludismo era um movimento que foi muito reprimido na época por muita violência do governo. E como funcionava o ludismo, né? Eles destruíam as máquinas, os operários destruíam as máquinas, porque eles achavam que eles consideravam as máquinas culpadas de todos os problemas enfrentados, né? A exaustão, o trabalho intenso, baixos salários, acidentes, né? O trabalho infantil, o trabalho de mulheres também, né, as mulheres sendo exploradas. Já o cartismo foi um movimento que surgiu na Inglaterra através do início da publicação de um documento intitulado como Carta do Povo. Essa carta exigia o direito ao voto para os trabalhadores e também a participação no parlamento, né? Então, eles já queriam defender seus direitos, o direito dos operários e aumentar também a participação política. Então, foi um movimento mais centrado, né? O ludismo, não, um movimento totalmente revolucionário mesmo. Eles queriam quebrar as máquinas, utilizavam muito a violência. Bom, e a segunda revolução industrial, ela ocorreu totalmente diferente, né? Não foi restrita a um único país ou poucos países da Europa. Houve a utilização da energia elétrica, o petróleo também substituiu aí o ferro, foram utilizados, começaram a utilizar o aço, os meios de transporte também desenvolveram, houve uma ampliação das ferrovias, barco a vapor também, né, no transporte marítimo, rodovias. Então, a segunda revolução industrial, houve uma utilização do diesel, né, que foi muito utilizado. Então, a produção industrial ficou mais dinâmica, ficou bem mais ampla, né, naquela época, e não ficou restrito somente a um continente, não. Começou a se expandir, houve progresso para outros continentes também, ok?